Nas profundezas cintilantes e traiçoeiras de Las Vegas, durante a Era de Ouro em que o néon projetava sombras mais longas que os próprios arranha-céus e o deserto ao redor parecia prender a respiração diante da audácia humana, existiam hierarquias invisíveis, mas absolutamente letais, que governavam o ecossistema do entretenimento. Havia os astros, havia as lendas, e pairando acima de todos eles, em uma estratosfera de indiferença calculada e charme natural, estava Dean Martin. Muitos tentaram penetrar naquela aura de serenidade imperturbável. Muitos buscaram decifrar o código daquele que parecia viver a vida com um copo de uísque numa mão e um cigarro na outra, sem nunca perder o equilíbrio ou a elegância. Mas houve uma noite específica, uma noite que os sussurros dos corredores de serviço e as memórias enevoadas dos garçons mais antigos transformaram em mito, quando um titã de uma nova era, ninguém menos que o próprio Elvis Presley, o jovem deus do rock and roll, com seus quadris giratórios e sua energia vulcânica, decidiu que poderia não apenas sentar à mesa dos reis, mas beber de igual para igual com o imperador do cool. O que se seguiu não foi apenas uma bebedeira homérica, foi um choque cultural, uma colisão entre a força bruta da juventude e a resistência calejada da experiência, uma lição de humildade ministrada gole por gole em copos de cristal lapidado, culminando em uma imagem na manhã seguinte que vale mais do que 1000 biografias não autorizadas. Uma prova fotográfica irrefutável de que, no cassino da vida, a casa, personificada por Dino, sempre vence. O cenário era o lounge do Sands, ou talvez fosse o Riviera. Os detalhes geográficos se perdem na névoa alcoólica da história. Mas o ambiente era inconfundível. O ar espesso, com a fumaça azulada de charutos cubanos caros e cigarros de filtro longo, o tilintar hipnótico de gelo contra o vidro, o zumbido constante de conversas abafadas e risadas performáticas. Elvis entrou no recinto não como um cliente, mas como um evento climático. Ele estava no auge de sua beleza quase alienígena. O cabelo preto esculpido em uma onda desafiadora, os olhos pesados de delineador e desejo, cercado por sua comitiva de bajuladores, a famosa Memphis Máfia, que orbitava ao seu redor como satélites nervosos. Ele era eletricidade pura, uma força da natureza contida em ternos de seda duvidosos, acostumado a ser o centro gravitacional de qualquer sala em que pisasse. Mas aquela não era qualquer sala. Aquele era o território de Dean. Dino estava instalado em sua cabine habitual, um trono de couro vermelho, parecendo menos um homem e mais uma instalação permanente do mobiliário de luxo. Ele já estava a meio caminho de sua jornada noturna, o copo de J&B com um pouco de refrigerante, seu combustível de foguete pessoal, aninhado na mão bronzeada com a familiaridade de um membro extra. Quando os olhares se cruzaram, houve uma pausa microscópica na atmosfera do salão, um momento em que a música de fundo pareceu hesitar. Elvis, o garoto do sul que havia conquistado o mundo com um rebolado, aproximou-se com uma mistura peculiar de arrogância de superastro e a deferência de um fã que encontra seu ídolo. Dean, sem mover um músculo desnecessário, abriu aquele sorriso preguiçoso. Um sorriso que dizia que ele já tinha visto tudo, feito tudo e bebido tudo 2 vezes antes de Elvis ter aprendido a amarrar os sapatos de camurça azul. O convite para sentar foi um gesto mínimo, quase imperceptível, uma admissão relutante no círculo interno. Elvis sentou-se, e a tensão era palpável. O rei do rock queria provar que pertencia àquele mundo de homens adultos, de ternos bem cortados e vícios sofisticados, que não era apenas um fenômeno adolescente passageiro. E a maneira de provar isso, na lógica distorcida daquela madrugada de Vegas, era acompanhar o ritmo do mestre. Os pedidos foram feitos. Dean, com sua consistência de metrônomo, manteve-se no uísque.
Elvis, talvez não querendo parecer menos sofisticado, ou talvez simplesmente ignorante do perigo que corria, decidiu que beberia o mesmo, no mesmo ritmo. O primeiro round foi enganosamente fácil. Os brindes foram feitos, as amenidades trocadas. Elvis falava rápido, gesticulava, sua energia nervosa preenchendo o espaço, enquanto Dean apenas absorvia, devolvendo comentários curtos e espirituosos com sua voz de veludo, cada sílaba pingando uma calma que começava a enervar o jovem cantor. À medida que a segunda e a terceira rodadas chegavam, trazidas por garçons que se moviam com a eficiência silenciosa de fantasmas treinados, a dinâmica começou a mudar sutilmente. Walcott, aquele soro da verdade que não respeita reputações, começou a trabalhar. Para Dean Martin, o uísque parecia não ter efeito fisiológico visível. Era como se ele fosse feito de um material diferente. Uma esponja de amianto que absorvia o líquido inflamável sem nunca pegar fogo. Seu smoking permanecia impecável, sua gravata borboleta perfeitamente alinhada, seu cabelo desafiava a gravidade e a entropia. Seus olhos, semicerrados em sua marca registrada de sonolência charmosa, não perdiam o foco. Sua inteligência permanecia afiada como uma navalha. Suas piadas aterrissavam com a precisão de um atirador de elite. Ele bebia com a naturalidade de quem respira, um processo biológico contínuo e sem esforço. Para Elvis Presley, no entanto, a história estava se desenrolando de forma tragicamente diferente. O rei começou a perder a coroa. Aquele rosto de Adonis começou a ficar vermelho e inchado. O suor começou a brotar na testa sob a camada de maquiagem, fazendo o topete monumental murchar ligeiramente. Sua fala, antes rápida e cheia de sotaque sulista, tornou-se pastosa. As palavras tropeçando umas nas outras em uma corrida desajeitada para sair da boca. A energia vulcânica transformou-se em uma agitação desajeitada. Ele ria alto demais das piadas sutis de Dean, batia na mesa com entusiasmo exagerado, derramava gotas preciosas do néctar dourado na toalha de linho branco. A cada copo que Dean esvaziava com elegância e sinalizava para outro com um simples levantar de sobrancelha, Elvis sentia a pressão de fazer o mesmo. Uma competição silenciosa que só existia em sua própria cabeça inebriada. Dean, em sua benevolência etílica, observava o naufrágio em câmera lenta. Em um momento, com aquela voz que poderia acalmar tempestades, ele pode ter murmurado um "Vá devagar, Pali", ou "Não tente ser um herói, garoto". Mas o orgulho de Elvis, inflado pelo álcool e pela presença de seu ídolo, não lhe permitia recuar. Ele estava determinado a ir até o fim, a dobrar a aposta contra a banca, sem perceber que a banca não estava jogando. A banca era simplesmente a banca e ela sempre vencia. A noite avançava e o contraste se tornava quase cômico, se não fosse doloroso. Era como assistir a um touro enfurecido tentando lutar esgrima contra um mestre espadachim que nem sequer havia sacado sua arma. Elvis estava se desfazendo, sua persona cuidadosamente construída, derretendo sob o calor do uísque, revelando um garoto confuso e desesperadamente bêbado por baixo. O momento do colapso não foi um estrondo dramático, mas um suspiro patético. Elvis simplesmente não conseguiu mais. Sua cabeça pendeu, pesada demais para o pescoço, e encontrou o refúgio duvidoso da mesa ou do encosto da cabine. O rei do rock and roll estava fora de combate, derrotado não por um rival musical, mas pela persistência líquida de Dean Martin. A Memphis Máfia entrou em ação, um enxame de braços e pernas, tentando recolher os restos de seu líder com o máximo de dignidade possível, arrastando-o para fora do salão como um general caído em batalha. E Dean,
Dean apenas observou a retirada caótica, acendeu outro cigarro com movimentos fluidos, tomou o último gole de seu copo, verificou se sua abotoadura estava no lugar e, com um suspiro quase imperceptível de quem acabara de testemunhar algo levemente entediante, levantou-se sem um único balanço e caminhou em direção à sua suíte, tão fresco quanto se estivesse saindo de um banho matinal. Mas a verdadeira lenda, o golpe de misericórdia narrativo, não foi a noite em si, mas o que a manhã seguinte revelou. A luz cruel e implacável do deserto de Nevada invadiu a suíte de hotel onde o desastre havia sido depositado. O ar cheirava a álcool amanhecido e arrependimento. E então, alguém, um fotógrafo oportunista, um membro da comitiva com um senso de humor sádico, a história não registra o autor do clique, capturou a imagem que selaria o destino daquela noite. A foto. Nela via-se o resultado da batalha. Elvis Presley, o semideus da música, estava destroçado. Ele aparecia jogado, talvez no chão, talvez em um sofá desarrumado, o rosto inchado e irreconhecível, a boca aberta em um ronco silencioso, as roupas amarrotadas como se tivesse sido atropelado por um caminhão de bebidas. Ele era a imagem do excesso punido, a personificação da ressaca mortal. E em contraste absoluto, na mesma imagem ou em uma tirada, momentos depois, no quarto ao lado, estava Dean Martin. Ele já estava de pé, barbeado, cheirando a loção pós-barbacara, vestindo um roupão de seda impecável, ou talvez já pronto para uma partida de golfe, segurando uma xícara de café com a mesma elegância com que segurava o uísque horas antes. Seus olhos não demonstravam o menor sinal da orgia alcoólica da noite anterior. Ele parecia ter dormido 10 horas de sono dos justos. A justaposição era brutal. Não era apenas uma foto de dois homens após uma festa, era um tratado visual sobre a diferença entre tentar ser e simplesmente ser. Elvis tentou acompanhar o ritmo e pagou o preço da mortalidade. Dean Martin, o homem para quem o álcool era apenas mais um acessório de palco, permaneceu intocado, uma força imutável, provando que enquanto alguns precisavam fazer barulho para serem notados, outros só precisavam existir, com um copo na mão e um sorriso indiferente, para se tornarem lendas.